O Instituto de Pesquisa e Administração da Educação dá as boas-vindas a todos os participantes desse nosso painel de educação, que enfoca os principais acontecimentos que ocorreram no período de 21 a 30 de abril de 2017. Foi um período que foi marcado por algumas decisões interessantes, mas que traz ainda a esperança de uma retomada de um regular funcionamento das instituições no âmbito do Ministério da Educação. Nós temos hoje uma decisão, e isso é o primeiro fato que a gente gostaria de destacar, a decisão da reorganização do nosso Fórum Nacional de Educação. Lembre-se que o Fórum Nacional de Educação é um grupamento definido pelo Ministro da Educação, que tem como atribuição estabelecer políticas públicas, alinhar essas políticas públicas. E estava uma composição, essa composição foi extinta com o governo passado, e o Ministro da Educação editou a portaria 577, de 27 de abril, mostrando a necessidade de institucionalizar mecanismos de planejamento educacional participativo que garantam o diálogo com método e democracia como fundamento, e convida 34 entidades para integrar com assento fixo no Fórum Nacional. Algumas entidades estão reclamando, ficaram fora, mas algumas entidades foram consagradas como representativas da educação brasileira. Entre elas, a Confederação Nacional de Estabelecimento de Ensino, que foi mais uma vez reconhecida como a entidade máxima representativa do segmento privado de educação básica superior. Ainda será marcado uma série de encontros, mas a composição já está feita e publicada no Diário Oficial do dia 28. Um outro fato também é o FIES, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, editou uma portaria 244, dia 27 de abril, dispondo sobre prazo para a realização dos aditamentos. Foi prorrogado até 31 de maio esses aditamentos para o primeiro semestre, mas as instituições já estão acostumadas com essa edição de normas prorrogando os prazos. Outro fato também que desse período foi o Dia Mundial da Educação, dia 28 de abril, pouco comemorado, ninguém lembrou muito que era um dia da educação, e que traz, na realidade, o marco dessa comemoração a partir de um encontro sobre todos na educação, que foi o encontro Fórum Mundial de Educação, em 2000, na cidade de Dakar, no Senegal, e que estabeleceu uma declaração relevante. Então, foi considerado esse dia como um Dia Mundial de Educação. Então, 180 países reunidos naquele momento estabeleceram as normas globais, metas a serem atingidas ao longo de um certo período. Também relevante, dia 24 e 25 de abril, a realização em São Paulo do 13º Congresso Brasileiro de Direito Educacional, promovido pela Associação Brasileira de Direito Educacional, e que congregou educadores profissionais e juristas de praticamente todo o Brasil. Foi realizado em São Paulo, capital, com uma importante contribuição de especialistas para o campo do direito educacional. A conferência magna foi proferida pelo Dr. Paulo Natanael Pereira de Souza, ex-presidente do Conselho Nacional de Educação, do Conselho ainda Federal de Educação, sobre os 20 anos da LDB. O Congresso marcou também os 20 anos da existência da ABRAD, que é uma entidade científica que tem sede em Brasília e atuação em todo o país. Outro ponto também que mereceu destaque nesse período foi uma portaria divulgando o demonstrativo anual da distribuição do recurso do Fundeb, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Então, dia 24, a publicação dos resultados finais, dos ajustes finais da distribuição de recursos para os estados e municípios. Então, escolas públicas, estaduais e municipais tiveram a distribuição de recursos de acordo com o número de alunos, uma série de critérios, mas o resultado final foi exatamente divulgado no dia 24
de abril. No âmbito também da Secretaria de Regulação, tivemos aí vários fatos relevantes. O primeiro deles foi a instauração de processo administrativo contra várias instituições que não cumpriram o protocolo de compromisso para os processos de recredenciamento. É muito importante que a instituição, antes de firmar um protocolo de compromisso, veja se tenha realmente condição de atender aqueles requisitos. Às vezes é melhor não assinar do que assinar e não cumprir. É mais ou menos como termo de ajuste de conduta no âmbito do Ministério Público. Então, se você fixa, assume o compromisso e não cumpre, tem a penalização automática. E assim aconteceu também no Ministério da Educação, só que o termo não é ajuste de conduta, não é um termo de ajuste de conduta, é um protocolo de compromisso, mas algumas instituições, mais de 20 instituições, tiveram a abertura de processos administrativos, inclusive visando o descredenciamento institucional. Outro fato também foi o fato de uma outra portaria que estabeleceu, publicado também no mesmo dia 26, a penalização de instituições em razão de não preenchimento de censo. Então, o censo é fundamental que a instituição preencha. O não preenchimento significa que a instituição não tem tido funcionamento. E há uma presunção e, consequentemente, você ou tem um ato institucional vencido ou a falta disso, e tiveram vários, incluídos numa portaria 379, várias instituições que tiveram instalação de processo administrativo. Também, no âmbito da Secretaria, aconteceu o descredenciamento de mais de 20 instituições. O Ministério da Educação baixou um ato, uma portaria, descredenciando, aliás, são várias portarias, descredenciando instituições de ensino superior por razões que são razões diversas. Mas é importante que todos os mantenedores observem bem os seus processos, verifiquem se não há qualquer falha, para não ser surpreendido com a publicação em Diário Oficial do seu descredenciamento, que naturalmente representa um travamento e um fim da instituição. Cabe recurso e tal, mas esse recurso é de longo prazo, não tem efeito suspensivo e traz problemas de uma maneira geral para todas as mantidas e mantenedores. Também no âmbito da Secretaria de Regulação, foi criado um grupo de trabalho para aperfeiçoar a política regulatória dos cursos superiores na área de jurídica. Então, um grupo de trabalho foi constituído por uma portaria 381, dia 26 de abril, com esse objetivo. Um assunto de interesse global, um penúltimo assunto desse conjunto, foi a portaria normativa número 8, que estabeleceu o regulamento do ENAD de 2017. O Exame Nacional de Desenvolvimento Estudante e Avaliação do Estudante será realizado em 26 de novembro de 2017, às 13h30, horário de Brasília, em todo o território nacional, e o regulamento foi definido, prevendo inclusive quais são os cursos que serão avaliados. Então, o ciclo avaliativo já define, nós temos muitos cursos que não serão avaliados, não têm sido nunca avaliados, mas existem os 3 módulos que a cada ano estabelece um grupo de cursos. E esse ano 2017 nós temos aí uma relação razoável, cerca de 20 e poucos cursos que serão avaliados, e naturalmente isso influencia muito nos resultados do índice geral de cursos e do conceito institucional. Por fim, vale a pena o registro da decisão, uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal, que autorizou as universidades públicas a cobrarem pelos cursos de pós-graduação lato sensu. Até então, isso sempre tinha sido considerado como um princípio constitucional. Mas o Supremo, por 9 votos a 1, decidiu que as instituições de ensino superior públicas não podem cobrar nos mestrados e doutorados e não podem cobrar na graduação. Entretanto, na pós-graduação lato sensu, envolvendo MBAs e similares, pode cobrar, e isso traz realmente reflexo dentro do mercado, porque são instituições que têm garantias
prédios próprios, etc., mantidos até pelo poder público, federal, estadual ou municipal, mas passam por uma cobertura do Supremo a terem direito a efetuar cobranças livremente. É um assunto que vai ser ainda naturalmente discutido, porque você não tem uma relação de consumidor com o poder público, então se tem uma aplicação ou não tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas a decisão do Supremo é uma decisão com quase totalidade, foram 9 votos a 1, estabelecendo o direito das instituições cobrarem. Assim foi o período que fechou o mês de abril e que teve alguns pontos que são pontos relevantes. Além disso, as reuniões regulares da Comissão de Educação da Câmara e do Senado, mas isso são rotinas que não levaram à geração de nenhuma lei ou nenhum decreto que trouxesse relevância para o campo da educação.